antes que o barulho comece, antes que o mundo diga com o que você deve se preocupar. Antes das mensagens, das manchetes, das expectativas, faça uma pausa por um momento. Porque se você está aqui agora, pode ser porque esteja cansado de esperar, cansado de orar e sentir que nada está mudando, cansado de ter esperança apenas para acordar no mesmo lugar outra vez, cansado de se perguntar se Deus ficou em silêncio ou se simplesmente seguiu em frente sem você. Você já se pegou perguntando: será que eu perdi o momento? Esperei tempo demais? Havia um tempo que Deus planejou para mim e agora passou. Em algumas manhãs, o silêncio parece mais alto do que qualquer resposta. E quando você pega o celular, o mundo já está em movimento, pessoas prosperando, planos se cumprindo, vidas avançando, enquanto a sua parece pausada. Isso pode fazer você pensar que o silêncio de Deus significa ausência, que falta de resposta significa falta de movimento, que orações não respondidas significam amor não correspondido. Mas ouça com atenção por um instante. Silêncio não significa abandono. Quietude não significa inatividade. Há estações em que Deus trabalha em silêncio, não porque Ele esteja distante, mas porque o que Ele está fazendo é mais profundo do que aquilo que você consegue ver. Pense em uma semente enterrada na terra. Acima do solo, nada parece vivo. Nenhum sinal, nenhum movimento, nenhuma prova. Mas abaixo da superfície, tudo está acontecendo. Raízes estão se formando. Força está sendo desenvolvida. A vida está se preparando para emergir. Se você tem esperado, se tem confiado sem clareza, se tem orado sem confirmação, esta mensagem não é um acidente. Este momento tem propósito. E esta pausa, agora mesmo, antes de tocar no seu celular, tem um tempo espiritual. Porque Deus muitas vezes fala antes que o barulho comece, antes que a ansiedade tome conta, antes que a comparação roube a sua paz, antes que a distração substitua a devoção. Talvez você tenha acordado hoje com perguntas que não quis admitir. Perguntas como: Deus, o Senhor ainda está me ouvindo? O Senhor ainda está agindo na minha situação? O Senhor se esqueceu da promessa que um dia me fez? Se esse é você, permita que esta verdade se acomode suavemente em seu coração. Deus não parou de trabalhar. Ele não mudou de ideia. E Ele não perdeu você de vista. O silêncio que você está vivendo não é um sinal de atraso. Pode ser um sinal de preparação. Porque algumas respostas exigem crescimento antes da revelação. Algumas bênçãos exigem resistência antes de chegar. Deus não está em silêncio porque está ausente. Ele está em silêncio porque é intencional. E às vezes, a parte mais difícil da fé é confiar quando ainda não há evidência alguma. Deus não apressa sua obra. Ele alinha o tempo com a maturidade, a promessa com a capacidade, a bênção com o caráter. E quando parece que nada está acontecendo, muitas vezes Ele está te protegendo de receber algo cedo demais. Se você tem se sentido esquecido, se tem se sentido para trás, se tem se sentido deixado de lado, ouça isso claramente hoje. Você não está atrasado, você não foi esquecido, você não está desqualificado. Você está em um processo que o céu entende perfeitamente. Antes de deixar o mundo moldar seus pensamentos hoje, antes que seu celular decida seu humor, antes que o medo encontre uma voz, firme o seu coração. Nesta verdade, Deus não está em silêncio. Deus ainda está trabalhando. Mesmo na espera, mesmo na incerteza, mesmo nas orações não respondidas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele começou, Ele não abandonou. E aquilo que Ele está preparando chegará no tempo certo, da forma certa, com o propósito certo. Então respire, deixe seus ombros relaxarem. Permita que o seu espírito descanse por um momento. Esta oração não é sobre apressar Deus, é sobre realinhar o seu coração. É sobre começar o dia firmado na confiança e não na urgência. Antes de tocar no seu celular, toque o céu primeiro. Vamos orar juntos. Nas Escrituras, existe um padrão que Deus repete inúmeras vezes. Uma promessa
seguida de uma pausa, uma palavra liberada por Deus, e depois uma estação em que nada parece se mover. Um dos exemplos mais claros disso é a história de José. José era jovem quando Deus lhe deu uma promessa, um sonho que revelava propósito, significado e destino. Deus falou claramente com ele, mas não explicou o tempo. E quase imediatamente após a promessa, a vida de José pareceu desmoronar. Ele foi incompreendido por sua própria família, traído por seus irmãos, vendido como escravo e mais tarde preso por algo que não fez. Anos se passaram. E nesses anos não há nenhum registro de Deus se explicando a José, nenhuma clareza, nenhuma reafirmação. Apenas silêncio e espera. Por fora, parecia que a promessa tinha falhado. Por dentro, certamente foi confuso e doloroso. Ainda assim, o silêncio não significava que Deus havia mudado de ideia. Significava que Deus ainda estava trabalhando, silenciosamente e intencionalmente. O atraso de José não foi punição, foi preparação. Porque antes de José ocupar uma posição de autoridade, ele precisou aprender humildade. Antes de administrar uma nação, precisou aprender integridade na obscuridade. Antes de interpretar sonhos para reis, precisou aprender a confiar em Deus sem explicações. E é exatamente aí que Deus muitas vezes mais trabalha em nós. No espaço entre a promessa e o cumprimento, Deus está moldando a pessoa que receberá aquilo que prometeu. Se você está nesse espaço agora, onde as orações parecem não respondidas, o progresso parece lento e Deus parece em silêncio, isso não significa que a sua história esteja acabando. Deus ainda não terminou. O que parece atraso, muitas vezes, é desenvolvimento. O que parece silêncio, muitas vezes, é estrutura sendo formada abaixo da superfície. As Escrituras mostram esse padrão repetidamente. Abraão esperou anos após Deus prometer um filho. Davi foi ungido rei, mas voltou aos campos. Moisés foi chamado, mas passou décadas no deserto. Nenhum deles foi esquecido. Nenhum deles foi desqualificado. Eles estavam sendo preparados. E a preparação costuma ser desconfortável porque nos estica em áreas e que nem sabíamos que precisavam de fortalecimento. Deus se importa mais com quem você está se tornando do que com a rapidez com que sua situação muda. Isso é difícil de aceitar, especialmente em um mundo que se move rápido, onde as respostas são imediatas, as notificações constantes e as comparações inevitáveis. Por isso, as manhãs são tão importantes, porque aquilo que você escuta primeiro geralmente define no que você vai acreditar durante o resto do dia. Se você começa o dia interpretando o silêncio como fracasso, carregará um peso desnecessário na alma. Mas se você entende o silêncio corretamente, ele se transforma em firmeza e não em medo. Este não é o fim da sua história. Deus não deu um sonho a José para abandoná-lo em uma prisão. Deus não deu uma promessa a você para esquecê-lo na espera. A demora não cancela o destino. A demora muitas vezes prepara o coração para sustentar o cumprimento. Algumas bênçãos são pesadas, algumas respostas mudam tudo. E Deus, em sua sabedoria, se recusa a apressar aquilo que precisa permanecer. Então, se hoje parece silencioso, se nada parece diferente ainda, se você é tentado a imaginar o pior, lembre-se desta verdade: Deus ainda não terminou. Este não é o fim da sua história. A demora muitas vezes é preparação. E mesmo agora, de formas que você não consegue ver, Deus ainda está trabalhando. A fé se torna mais difícil não nos grandes momentos, mas nos dias comuns, na pressão silenciosa do trabalho, nas responsabilidades que nunca parecem parar, nas decisões que pesam mesmo quando todas as opções parecem incertas. Alguns de vocês acordam já cansados, não porque o dia começou, mas porque a responsabilidade entrou. No sono, prazos, expectativas, o medo silencioso de ficar para trás. E antes mesmo de tocar no celular, a mente já está correndo à frente. E-mails não lidos, mensagens não respondidas,
Problemas que você ainda não sabe como resolver. É aqui que a fé precisa se tornar ativa. Porque fé não é apenas acreditar em Deus quando as coisas se movem. Fé é confiar em Deus quando nada parece mudar. Há estações em que você faz tudo certo. Aparece, age com honestidade, permanece. Constante. E mesmo assim o avanço não vem. Isso desgasta o espírito. Você ora por direção no trabalho, mas o caminho ainda parece confuso. Você carrega responsabilidades por outras pessoas, família, filhos, pessoas amadas, e o peso parece maior do que a sua força em alguns dias. Então vem o cansaço das decisões. Escolhas pequenas se tornam esmagadoras. Decisões grandes parecem paralisantes. Você se pergunta se um passo errado pode atrasar tudo ainda mais. Mas as Escrituras nos lembram que fé não é espera passiva, é alinhamento paciente. É acordar e escolher confiar novamente. Não porque as circunstâncias mudaram da noite para o dia, mas porque Deus continua fiel. Fé ativa se parece com isso. Você trabalha com integridade, mesmo quando não há reconhecimento, você